Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Fute das Minas com a Placar TV. Nessa reta final agora de Copa do Mundo, a gente está chegando nos finalmente desse Mundial, que foi cheio de emoção. A final entre Espanha e Inglaterra acontece no próximo domingo e hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu para se dar essa final, quem saiu, quem ficou, quem fez gol. E a gente vai falar um pouco sobre esse contexto que se deu até chegar a essa final. Vamos fazer um retrospecto aqui, que desde o programa passado a gente deu uma analisada em como seria as quartas de finais, que aconteceram desde a última quinta. Então a gente teve alguns jogos que foram movimentadíssimos. Eu vou passar aqui por cima sobre o que aconteceu. Nessas quartas, o Japão caiu para a Suécia. Eram duas seleções que estavam indo muito bem, que não tinham perdido ainda. O Japão, muito consistente, não conseguiu segurar o ataque sueco, que conseguiu passar aí tranquilamente. Foi um jogo legal, só que com superioridade da equipe europeia. O outro embate que a gente teve foi a Holanda caindo para a Espanha. A Holanda também tinha feito uma ótima fase de grupos, uma ótima oitava, muito bem, bastante consistente. Só que a Espanha tinha uma carta na manga, essa carta na manga que se chama Salma Paralluelo. Ela entrou e decidiu o jogo, uma atleta de apenas 19 anos, que a gente vai falar mais um pouco sobre ela no programa de hoje também. E um resultado que muito brasileiro estava esperando, que foi a eliminação da França. As francesas caíram nos pênaltis para as donas da casa. A Austrália chegou firme contra a equipe europeia e não deixou mole. Então o jogo foi para os pênaltis. E nessa disputa, elas foram eliminadas. Renard e companhia foi mandado de volta para casa, pegou o avião e foi direto para Paris. E o último jogo foi entre Colômbia e Inglaterra, a última representante da América do Sul, que estava indo muito bem, surpreendendo muita gente. Infelizmente caiu para a Inglaterra e foi eliminada. Esses foram os resultados das quartas de final e agora a gente pula para as semifinais, que começaram nesta semana, na terça-feira. A gente teve o primeiro jogo da semifinal, que foi entre Espanha e Suécia. A Espanha se sobressaiu, ganhou por 2-1 e segue de forma inédita para a final. Elas nunca tinham conseguido chegar tão longe assim na competição. E vale lembrar também que mesmo com a tradição forte de futebol no país, essa é só a terceira Copa que a Espanha disputa na história. O time feminino disputa na história das Copas do Mundo. A primeira vez que elas disputaram foi em 2015, elas saíram na fase de grupos, não fizeram uma campanha muito boa. E em 2019, elas conseguiram passar para as oitavas, só que caíram para os Estados Unidos, que foi o campeão daquela edição. E agora, de forma surpreendente, elas conseguem chegar na final, de forma inédita, na terceira participação em Copas do Mundo. O jogo foi muito movimentado, foi uma partida assim que estava se encaminhando para ir para os acréscimos ou para uma decisão nos pênaltis, porque o primeiro gol só saiu aos 36 do segundo tempo, com o nome que eu já havia citado aqui, a Salma Paralluelo. Essa atleta que é uma atleta jovem, que só tem 19 anos, tem um poder decisivo muito forte. Ela já tinha ajudado a Espanha no jogo contra a Holanda e fez o jogo que abriu o placar do time nas semifinais e mudou todo o cenário do jogo. A Suécia, que também estava fazendo uma Copa muito boa, tentou a reação, porque tem um time bom, com boas peças, tentou essa reação e conseguiu. Minutos depois, a Blomqvist abriu o placar e empatou a partida. Só que essa felicidade durou muito pouco, porque a Olga Carmona foi lá e decidiu. Essa que é uma jogadora muito nova também, tem só 23 anos, só que já tinha uma responsabilidade muito grande de segurar a faixa de capitã da seleção espanhola. Então tivemos duas jogadoras jovens do time da Espanha definindo esse jogo, que ficou 2-1 para a Espanha, e um destaque para a Salma. Ela que é uma atleta que até pouco tempo praticava corrida, dividia o tempo dela entre jogar futebol e o atletismo, decidiu seguir como atleta de futebol e a gente trouxe um pouco da história dela para vocês. Um vídeo da Janaína Moradilho do Fute das Minas. É Salma Paralluelo, a jovem que colocou a Espanha em sua primeira semifinal da história. Como dizem por aí, a braba tem nome, viu? A jovem atacante foi a autora dos gols nos acréscimos da vitória espanhola por 2-1 contra a Holanda pelas quartas de final. Hoje, com 19 anos, a atacante da seleção da Espanha e do Barcelona desponta como uma das principais joias do futebol feminino. E em um duelo entre o atletismo e o futebol
futebol, Salma precisou realizar a escolha mais crucial de sua vida. Nas pistas, ela era um prodígio, especialista nos 400 metros raso e com obstáculo. Aptidões que lembravam vários ídolos da época, né? A questão é que nos gramados, ela também não ficava para trás. E aí teve uma lesão em julho de 2022, o famoso LCA, que foi responsável para ela entrar definitivamente nos gramados. Após boas temporadas pelo Villarreal, ela foi contratada pelo Barcelona em 2022, sendo uma peça muito importante na conquista da última Liga dos Campeões, inclusive. Ela também tem boas atuações já na Espanha, no Sub-17 e no Sub-20, garantindo então convocações para a seleção principal, e ela vem jogando como titular nessa Copa. Atualmente, Salma já soma 5 títulos entre clubes e seleções em todas as categorias. Entre as principais estão as Ligas dos Campeões em 2022, 2023 e o Campeonato Espanhol também nessa mesma época. Tá aí a história dessa jovem atleta que tá escrevendo história já junto com a seleção espanhola. E para quem achou que não ia ter Brasil nessas semifinais, achou errado. Teve Brasil, só que na arbitragem. A árbitra brasileira Edna Alves esteve presente apitando o jogo de semifinal e ela fez história se tornando a árbitra com mais participações em Copas do Mundo entre homens e mulheres. A árbitra brasileira, né? Ela ultrapassou o Carlos Eugênio Simon, que apitou 7 jogos e, inclusive, ela recebeu uma homenagem da FIFA no Twitter. Eles homenagearam a trajetória dela, tudo que ela representa, né? Porque teve um começo difícil, teve que andar muito para fazer o curso de arbitragem. Então tá aí uma homenagem da FIFA para Edna e ela foi muito bem na partida, sempre objetiva, sempre séria, mandou muito bem representando o Brasil. Encerrando o jogo de terça-feira, agora a gente parte pro jogo que aconteceu na quarta, entre Inglaterra e Austrália. Esse era um dos jogos mais esperados pela torcida australiana, que tem representado muito nessa Copa do Mundo. O estádio estava lotado, com mais de 75 mil pessoas presentes. Tem aí uma foto representando essa torcida toda em amarela. Tinha alguns ingleses, com certeza, mas a torcida australiana está representando bastante e dando muito suporte para a equipe. O time fez história, né? Nunca tinha chegado até esse ponto da competição, então a torcida esteve perto, querendo presenciar tudo que elas estavam escrevendo, que está sendo histórico. A Inglaterra começou esse jogo de forma bem ofensiva, elas queriam muito fazer esse gol logo. Elas tinham a vantagem de ter mais a bola, conseguiam recuperar com mais facilidade também, com menos tempo, e elas criavam mais. Tiveram boas oportunidades e elas tinham a desvantagem de estar jogando sem a Lauren James, que receber uma punição da FIFA depois de ter feito uma falta bem violenta na atleta nigeriana. Elas se envolveram num lance e na hora de levantar a Lauren James pisou na atleta, então ela tá fora, ficou fora nas quartas e tá fora, esteve fora nas semis também, e ela fez falta, porque o gol do jogo demorou a sair. Saiu aos 36 minutos do primeiro tempo. Depois delas tentarem muito, devido a essa falta que uma jogadora ofensiva como ela fez. Quem fez o gol foi a Ella Toone, ela abriu o placar e a Austrália começou a ficar desestabilizada. O jogo foi para o intervalo em 1-0 para a equipe australiana. E na volta, a equipe das Matildas, a equipe da casa, tentou ir atrás do prejuízo. Elas se mostraram muito mais ofensivas, conseguiram atacar mais e criar mais. E quem estava muito apagada nesse jogo também foi a Sam Kerr. Se mostrou porque é a craque desse time. Ela chamou a responsabilidade no peito em uma jogada muito... em uma jogada que elas recuperam a bola e ela recebe lá no meio de campo. Ela segue sozinha e chuta e encobre a Mary Earps, a goleira da Inglaterra, e o estádio quase vai abaixo depois desse gol, que deixou o jogo empatado, e colocou as Matildas de novo na competição para conseguir a classificação. Só que essa felicidade da Austrália durou muito pouco. Alguns minutos depois, a Inglaterra mostrou que estava viva no jogo, e a Lauren Hemp foi lá e marcou o segundo da equipe. Depois disso, o jogo ficou muito movimentado, a Sam Kerr teve mais 2 oportunidades, só que ela mandou para fora. Tenho certeza que essas chances perdidas devem estar na cabeça dela até agora, porque poderia ter levado o jogo para a prorrogação ou para os pênaltis. Imagina uma cobrança de pênaltis, uma decisão de pênaltis com o estádio lotado, com mais de 70 mil pessoas torcendo para a Austrália. Ia ter sido um momento muito histórico.
Só que depois desse segundo gol ainda aconteceu mais o terceiro. No finalzinho do jogo, a Alessia Russo fez o terceiro da Inglaterra e aí sacramentou a vitória inglesa, mandando elas para as finais de forma inédita também. Uma coisa muito legal é que a campeã desse Mundial vai ser uma campeã inédita. Nenhuma das equipes que vão disputar a final e que também estavam disputando a semis já ganharam uma disputa de Copa do Mundo feminina. Então a gente vai ter essa campeã inédita que mostra como o crescimento de qualidade dos times femininos estão se dando ao longo dos tempos e é uma coisa muito legal de ver. Destaque também para a técnica da Inglaterra, a Sarina Wiegman. Ela que sempre está muito séria ao lado do campo, assim, e é uma pessoa muitas vezes fria. A gente viu ela nas cobranças de pênalti, em alguns momentos decisivos aí dessa Copa, sempre sem muita reação. Dessa vez, ela se mostrou muito feliz depois da vitória da Inglaterra e ela é a primeira técnica mulher a chegar numa final de Copa do Mundo feminina pela segunda vez. Ela conseguiu esse feito pela Holanda na última Copa do Mundo contra os Estados Unidos. Elas foram para as finais, só que elas perderam por 2-1, ficou com vice-campeonato. E esse ano ela chega de novo, conseguiu levar a Inglaterra de forma inédita para a final. E tem esse feito de ter conseguido isso. E ela também, entre as 4 finalistas, era a única técnica mulher. Então ela tem toda essa bagagem, toda essa representatividade que a Sarina Wiegman deixa para o futebol feminino. E as derrotadas Suécia e Austrália vão disputar o terceiro lugar nesse sábado, a partir das 5 horas da manhã. A Suécia já tinha conseguido chegar até esse ponto da competição por outras 3 vezes. Ela tem o terceiro lugar de Copas do Mundo nos Mundiais de 91, 2011 e 2019. Já a Austrália chegou nesse ponto da competição de forma inédita. Elas não eram uma das principais favoritas desse Mundial, mas seguiam aí na disputa com esse título com certo favoritismo por ser a dona da casa, por ser uma das sedes. Mas elas mostraram que elas estavam muito preparadas e conseguiram chegar num ponto que elas nunca tinham chegado. Então esse terceiro lugar vai significar muito para a equipe australiana, que representou bastante, teve a torcida, teve o público do lado delas, e essa vai ser a decisão entre Suécia e Austrália pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. E agora vamos falar um pouquinho sobre a disputa da final. Vai ser a Espanha contra a Inglaterra, 2 seleções fortíssimas, que têm nomes muito fortes e que fizeram uma boa campanha nessa Copa do Mundo. Não é à toa que elas chegaram na final. Vamos ver os prós e os contras de cada seleção aqui para ver quem é o mais provável de conquistar essa taça pela primeira vez. A Espanha, que é a 6ª colocada no ranking FIFA, não chegava como um dos principais nomes para ser a campeã da Copa do Mundo feminina. A gente sabe que tinha seleções como a Alemanha, como os Estados Unidos e a própria Inglaterra que estavam na frente desse favoritismo. Só que ela não deixava de ser um nome que poderia ganhar, que pode ganhar a Copa do Mundo. A Espanha tem muitas peças boas, peças que estão sendo trabalhadas desde a seleção de base, que é uma das coisas que tem chamado a atenção no time que chegou à final. A gente pôde ver aí um assunto que foi muito forte nos últimos dias, depois dessa classificação para a final, que é como a seleção espanhola trabalha as jogadoras de base. Elas foram campeãs das Copas do Mundo Sub-17 e Sub-20, e esse trabalho que começou já tem um tempo, tá trazendo resultados agora para a seleção principal. Então, muitas jogadoras que estão nesse time finalista da Copa do Mundo estavam nesses mundiais que foram ganhados, Sub-20, Sub-17, e foi um trabalho que foi pensado há um tempo. A gente sabe, como foi dito, essa é só a 3ª participação da Espanha em Copas do Mundo. Então, teve todo esse trabalho envolvendo a formação das atletas para que elas chegassem com um mental bom, com um físico bom e com experiências em competições internacionais. Algumas atletas muito jovens elas têm, muitas atletas com 20 e poucos anos, 19 anos, como a Salma, que a gente citou aqui. Tem atletas como a Bonmati, como a Carmona, que são atletas jovens que estavam nessas seleções de base. E é uma coisa que o Jorge Vilda mistura bastante, as jovens atletas com atletas que são mais experientes, assim, que têm seus 30 anos, como no caso da Hermoso. Então, é um time diverso e, apesar de ter passado e não estar superado ainda, um boicote, o técnico Jorge Vilda sofreu no começo, quando ele soltou a convocação da Espanha. Jogadoras de peso se recusaram a ir jogar,
pela seleção da Espanha. Algumas permaneceram e a equipe não chegou com o melhor clima para essa Copa do Mundo. Só que esse problema, essa crise que eles enfrentam, parece que está sendo um pouco superado devido a essa boa fase que elas estão enfrentando. Fazendo um retrospecto, né, dos jogos que a Espanha fez nessa Copa do Mundo, elas começaram bem, eram o principal time do grupo delas, só que lá contra o Japão, que também estava indo muito bem, elas deram uma escorregada, perderam de 4-0, só que elas não demoraram a se recuperar nas próximas fases. Elas passaram como segunda do grupo, nas oitavas ganharam de 5-1 da Suíça, nas quartas de final ganharam da Holanda e mandaram a Suécia para casa, que também estava indo muito bem. E ela segue aí sendo uma forte concorrente para levar esse time, porque ela não fica muito atrás da Inglaterra. Falando agora da Inglaterra, o time inglês tem peças muito importantes, como a goleira Mary Earps, que é a melhor goleira do mundo, escolhida pela FIFA. Temos a Keira Walsh, que é a atleta mais cara, a transferência mais cara do futebol feminino, que joga no Barcelona, e diversos outros nomes, como a Alessia Russo, e também é a atual campeã da Eurocopa. Desde que a Sarina Wiegman chegou, elas se tornaram uma das grandes potências do futebol feminino, e estão provando isso chegando na final pela primeira vez, apesar de todo esse sucesso e ter uma campanha vitoriosa nos últimos anos. Elas chegam para a final pela primeira vez e podem conquistar a primeira Copa do Mundo feminina do time. No começo, elas tiveram vitórias magras, assim, na fase de grupos. E também nas oitavas contra a Nigéria, elas surpreenderam, porque foram até precisaram de decidir nos pênaltis. Então, foi um começo, assim, meio diferente para o que a gente esperava da Inglaterra. Só que, a partir do mata-mata, elas conseguiram se mostrar porque eram uma das favoritas e seguem fazendo uma boa campanha. Esse é o cenário da final da Copa do Mundo. Então, a gente vai ter uma campeã inédita numa Copa do Mundo que trouxe muitas surpresas. A gente teve tetracampeã saindo muito cedo. Tivemos eliminações tristes, como a do Brasil, que deixou todo mundo desestabilizado. Mas a gente sabe que vai ser um Mundial histórico. A história foi escrita por essas jogadoras, muitas jogadoras jovens, muitas jogadoras também encerraram suas carreiras, como a Marta, a Sinclair e a Rapinoe. E fica aí o legado dessas jogadoras que deixaram histórias e para as próximas gerações que vão vir. Na próxima quarta a gente volta para falar sobre quem foi a campeã da Copa do Mundo de 2023 com as meninas já de volta, diretamente da Austrália. Eu fico por aqui e até a próxima!